fim de semana será comemorado o Dia Mundial do Coração. Mais de 60 obras são embarcadas na cidade. Jacareí celebra a Semana do Rio Paraíba. Projeto de lei que regulamenta acesso dos deficientes às escolas regulares gera polêmica. Veja essas e outras notícias no NJ Especial da Semana, que começa agora. Olá! Dia 26 de setembro foi comemorado o Dia Nacional do Surdo. Em comemoração a essa data, foi realizado um evento promovido pela APAS. Veja na reportagem. Uma tarde de lazer e descontração. Uma vez ao mês, a APAS, Associação de Pais e Amigos do Surdo, se reúne no Parque da Cidade para um momento de comunhão. Para eles é importante estarem juntos para troca mesmo de comunicação, uma troca de identidade. Eles estarem juntos para eles é muito importante. A presidente da APAS destacou a importância desses encontros. É para reunir os surdos, para que eles possam dialogar, possam ter uma convivência melhor, porque eles geralmente não se encontram, né? Então a gente realiza esse encontro justamente para isso, para que eles possam conversar entre eles na língua de sinais. Durante o encontro, os alunos do curso de Libras contaram histórias em sinais para as crianças. A APAS oferece o curso de Libras, de 120 horas, e dentro da carga horária, como uma avaliação, eles fazem uma contação de histórias. Além das histórias, o palhaço Salgadinho também divertiu a criançada. Eu gosto de brincar com as crianças, eu gosto de fazer livros também. O teatro, a apresentação, eu gostei muito. Gostei muito também de ser filmada. Miqueias é filho de Dona Edilza. Ele adora vir ao parque, passear com a família e brincar com os amigos. É um encontro muito importante para a gente tentar incluir os surdos que eles estão um pouco afastados da sociedade. Então, fazendo isso, a gente consegue trazê-los de volta à sociedade. No último sábado, Jacareí recebeu o Open do Interior do Futebol de Mesa. A repórter Isabela Meleiro esteve por lá e conta pra gente. Talvez por conta das novas tecnologias, a prática do futebol de botão foi deixada um pouco de lado pela molecada. Mas tem gente que leva isso a sério. No último sábado, Jacareí recebeu pela primeira vez o Open do Interior de Futebol de Mesa. O torneio individual recebeu 13 competidores de diversos locais do estado para a disputa da categoria adulto. O Open, na verdade, é um torneio individual, tá? Realizado pela Federação Paulista. E esse ano nós conseguimos trazer uma etapa aqui para o interior, para Jacareí. A modalidade paulista, disputada aqui no município, consiste em 2 tempos de 10 minutos, com 12 toques para cada competidor. Eu estou falando baixinho, mas é para não atrapalhar os botonistas que estão aqui atrás de mim. Para muita gente poderia ser brincadeira de criança, para esse pessoal é coisa de gente grande. A concentração é tanta que o silêncio é primordial para um bom rendimento no jogo. 3 competidores defenderam Jacareí pela Liga Municipal de Futebol de Mesa. Rui, que já foi vice-campeão paulista, compara o esporte a uma prática bem conhecida. O fute-mesa é muito parecido com o xadrez em alguns aspectos, principalmente a parte psicológica, né? Então você tem um jogo que está pau a pau, por exemplo, né? Você começa a errar, por exemplo, você perde a confiança, então você tem que se superar mentalmente, falar, não, vou começar a acertar o toque, o chute, fazendo gol. Porque fute-mesa, se você não faz gol, você perde. É preciso muita preparação, concentração e técnica. Tadeu concilia a vida de advogado com a de botonista. Já joguei no Japão, na Hungria, que são 2 países bem diferentes, né, do Brasil. E no Brasil afora, desde Caruaru até Porto Alegre. Eu treino de terça e quinta e disputo os campeonatos de final de semana. Quantas horas? O treino dá 3 horas mais ou menos. Aos 17 anos, João Pedro já conquistou o Campeonato Brasileiro pela categoria Sub-18. Eu morava no Rio. Antes de eu me mudar para São Paulo, eu treinava. Aí eu fui ganhando muita confiança e
deu no que deu. Treinava há quanto tempo? 3 vezes por semana. Quantas horas? 2 horas por dia, de 2 a 3 horas. O Open do Interior de futebol de mesa fechou com Paulo Miquelin, botonista do Palmeiras, em primeiro lugar. Em segundo, Tadeu, pelo Corinthians, e Flávio Redondo, em terceiro, pela Liga Jacareense de Futebol de Mesa. A Casa do Curativo, que é uma instituição sem fins lucrativos, vai realizar um evento beneficente para angariar fundos. A repórter Ellen Martins traz os detalhes. No dia 18 de outubro, a Casa do Curativo aqui de Jacareí vai realizar um evento beneficente, a 7ª Noite da Viola. E quem tem mais informações para a gente é a Marise Porto. Marise, qual que é o objetivo desse evento? Então, o objetivo é estar angariando fundos para a nossa entidade. E como todo mundo sabe, a Casa do Curativo ela é totalmente, faz um trabalho voluntário. Então, nós precisamos desses eventos para estar continuando aqui, atendendo a nossa demanda. Entendi. E esse evento vai acontecer em que hora? Olha, vai ser às 21 horas do dia 18, como você já disse, vai ser uma sexta-feira e o local vai ser no Trianon. E quem quiser já adquirir o convite, já consegue? Já consegue, nós já estamos com os convites à venda e o telefone de contato é 3952-4059 ou 9762-2595 ou 9765-0099. E o valor já está definido? Sim, o valor é R$50, tá? O cardápio também, é importante estar falando, é polenta na tábua. E este valor já está incluso as bebidas. Legal. Tá bom? Tá certo, então. Obrigada, viu, Marise, pelas informações. Voltamos aos estúdios. Todo ano, milhões de pessoas morrem em decorrência de problemas cardíacos. Neste fim de semana, a Organização Mundial da Saúde reservou um dia para conscientizar. O repórter Davi Paiva nos dá mais detalhes sobre este dia. Nesse domingo, 29 de setembro, é comemorado o Dia Mundial do Coração. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, aproximadamente 17 milhões de pessoas morrem por ano em todo o mundo em decorrência de problemas do coração. Para falar sobre esse assunto, eu converso com o cardiologista Dr. André Chiga. Doutor, quais os principais motivos que levam uma pessoa a ter problema do coração e quais os males que atingem esse órgão? O coração é o órgão que bombeia o sangue para todo o nosso corpo. E as causas de morte relacionadas ao coração estão relacionadas com a arritmia, que é a alteração do ritmo cardíaco, ou o entupimento das coronárias, que é o infarto agudo do miocárdio. E segundo um levantamento do Ministério da Saúde, entre os 10 estados com maior taxa de óbitos por problemas cardíacos, 6 estão no Sudeste. O senhor acredita que o estilo de vida do Sudeste é que implica nesses números? Aqui no Sudeste, o estresse é um fator importante, o tabagismo, a vida muito corrida, a poluição do ar. E em relação à estatística, nos estados com menor acesso à saúde e ao sistema de saúde, as doenças infecciosas acabam matando muita gente. Por isso, essa probabilidade de ter ataques cardíacos aqui no estado de São Paulo e no Sudeste, a estatística é um pouco maior do que em regiões mais pobres. Doutor, e o homem e a mulher, ele tem a mesma propensão a ter problemas cardíacos? Muito boa pergunta. Enquanto as mulheres não viviam no estresse que vivem hoje, os homens morriam muito mais do coração. Agora que as mulheres estão ocupando na sociedade e no trabalho estresse tão parecido quanto o do homem, a estatística é praticamente a mesma. Ainda se beneficiam até a idade que estão férteis, mas depois que a mulher entra na menopausa, o risco de ter um ataque cardíaco é praticamente o mesmo do que os homens. E quais as dicas que nós podemos dar para a população para ter uma vida saudável e cuidar do coração, um órgão tão importante para o ser humano? O coração ele é atingido por vários fatores de risco. O estresse, nós já falamos, o cigarro é um fator muito importante, as taxas de gordura, que é o colesterol, controlar muito bem o peso e o diabetes, para quem tem problema de açúcar no sangue, fazer atividades físicas leves, regulares e realmente não se estressar por pouca coisa. Obrigado, doutor. Obrigado a vocês. Eu conversei com o Dr. André Chiga, que falou um pouco aí sobre os males e dicas para você cuidar melhor do coração. Lembrando que neste domingo é comemorado o Dia Mundial do Coração. Veja daqui a pouco na matéria especial. Projeto de lei que regulamenta acesso dos deficientes às escolas regulares gera polêmica.
O NJ está de volta. Na hora de construir ou reformar, toda atenção é preciosa para não ter nenhum problema. Veja na reportagem. Só neste mês de setembro, a Prefeitura de Jacareí embargou 62 obras na cidade. Dentre os motivos está a falta de licença urbanística e a ausência de um profissional responsável pela construção. A pessoa ela precisa procurar um profissional habilitado, e ele faz lá um projeto seguindo as regras do município e faz essa solicitação aqui. O pessoal do planejamento analisa esse projeto e ele emite uma licença para a construção. Outro fator pode causar o embargo da obra. O fiscal, quando vai ao local, ele pede licença urbanística. E depois, havendo licença urbanística na obra, se aquela obra está sendo executada de acordo com aquilo que foi aprovado pela Prefeitura. Contratar um profissional qualificado para a execução da obra pode ser caro, mas é vantajoso. Não. Então você tem que ter um profissional altamente qualificado, cada caso é um caso. Você tem que ter um respaldo sempre de um profissional engenheiro ou arquiteto, né, na sua obra. É importantíssimo que você vai gerar economias, né? Não contratar um profissional qualificado pode trazer a ilusão da falsa economia. O cliente ele acha que está economizando, né, quer fazer diretamente com a mão de obra, mas depois no fim ele vai ver que os problemas que ele teve são grandes, são muitos e acaba caindo em processos judiciais, né? No caso de problemas com a obra, o promotor de justiça do consumidor, José Luiz Bedinarski, atenta para as responsabilidades do profissional. Na realidade, ele responde primeiramente se a atividade profissional dele for habitual por contravenção penal de exercício ilegal de profissão. Além disso, se ele gerar algum dano ao consumidor ou à pessoa que contratá-lo, ele ainda pode sofrer a responsabilidade civil, que é a obrigação de indenizar material e moralmente a pessoa que vier a sofrer prejuízos. Em caso de dúvida, o diretor de fiscalização orienta o profissional a procurar o órgão responsável. O profissional, ele pode vir aqui na Secretaria de Planejamento e tirar qualquer dúvida técnica envolvida. Eu até costumo dizer que o profissional, eles gostam da fiscalização. Aliás, eles pedem fiscalização. Porque a partir do momento que você tem uma fiscalização efetiva, você acaba gerando até renda para o profissional. Qualquer pessoa pode estar atenta a irregularidades e fazer denúncias. Na verdade, o que a gente acaba mais atendendo são reclamações do próprio munícipe ou de um vizinho que está sendo prejudicado em determinada obra. E isso é bem bacana a gente falar do canal que a fiscalização tem, tanto no 0800 16 30 10, como no próprio telefone aqui da fiscalização, que é o 3955 1918, que é o canal que a pessoa, o munícipe, pode reclamar. Bom, e por falar em obras embargadas, nessa semana a Associação de Arquitetos e Engenheiros de Jacareí promoveu um seminário para a prevenção de acidentes. Confira na reportagem de Maiara da Mata. Entre os dias 24 e 26 de setembro, aconteceu o Vale Prevenir 2013. Promovido pela Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Jacareí, o evento discutiu a legislação a respeito das normas para a prevenção de acidentes. A Vale Prevenir é um evento que chama toda a sociedade de vir a discutir junto com nós, profissionais engenheiros e arquitetos, os problemas do cotidiano, no foco prevenção. O promotor de Justiça do Consumidor, José Luiz Bedinarski, foi um dos palestrantes no evento. A palestra tratou da responsabilidade civil e da responsabilidade criminal dos engenheiros, arquitetos e profissionais envolvidos com a construção civil. Bedinarski falou sobre os direitos do consumidor e os deveres do fornecedor. O mais importante foi informar os profissionais da área dos direitos do consumidor para que as relações de consumo se realizem de uma forma mais harmoniosa no mercado, que o consumidor saia mais satisfeito e que o fornecedor, o profissional que trabalha na área, tenha mais segurança, conheça um pouco mais dos direitos que ele precisa cumprir para realizar a atividade sem algum problema de indenização ou alguma surpresa que inviabilize a sua empresa. Ele existe para nós buscarmos um patamar ético, moral e de qualidade
um mercado de consumo que vai atrair cada vez mais consumidores. O objetivo principal dessas discussões é realmente pegar temas pontuais de problemas que nós estamos atravessando e procurar descobrir os elos frágeis da cadeia de serviços e materiais que atrapalham diretamente uma qualidade de vida por excelência. E quem compareceu ao evento pôde adquirir valiosas informações. Saí aqui com novos conhecimentos, né, sobre os direitos do consumidor e tudo que envolve, né, nas nossas áreas. Acho que foi muito produtiva a sua palestra com muitos ensinamentos. Muitas celebrações marcaram a Semana do Rio Paraíba. Entre palestras e expedições, até personagens. Veja na reportagem de Sérgio Golini. Em comemoração à Semana do Rio Paraíba do Sul, nós vamos embarcar agora numa expedição para conhecer um pouco mais da história da nossa cidade. O Comitê das Águas em Jacareí, junto com os alunos da ETEC Cônigo José Bento e da FATEC Jacareí, foram conhecer o antigo percurso do Rio Paraíba do Sul, que passava por dentro da escola agrícola. Nós estamos comemorando a Semana do Rio Paraíba do Sul. E aqui o CAGE, Comitê de Águas em Jacareí, né, ele escolheu a escola agrícola, né, que é do Centro Paula Souza, para fazer uma das comemorações da semana. A diretora da FATEC ressalta o valor dessa expedição. Essa atividade tem extrema importância, né, para que nós tivéssemos conhecimento da história do Rio Paraíba do Sul, tanto em termos do município de Jacareí, quanto em termos da escola técnica, né, porque o rio passa dentro da escola técnica. Então foi extremamente importante para esse resgate histórico e a perspectiva de criação de projetos em parceria entre as escolas, né, a ETEC, a FATEC, o Comitê das Águas e o Comitê de Bacias. Então a gente pretende, né, trabalhar em conjunto no desenvolvimento de projetos futuros. Durante o passeio pelas memórias do antigo trajeto do rio, que foram divididas em pontos, os alunos contaram com a presença de um ilustre personagem. Todos nós, né, que está na face da terra, tem que entender qual que é a história que nós tem. Por exemplo, se você de repente não contar a história do filho para o neto e assim vai um para o outro, você some da história e quem fica na história conta a história que quiser. E aí você não sabe quem é um, quem que é outro, o que é bom, o que é ruim. Então, contar a história do Paraíba é muito importante para as pessoas entenderem que o Paraíba é a fonte da nossa vida. Às vezes a gente esquece de umas coisas importantes, muito importantes, que é a experiência da vida, de experienciar, vivenciar, curtir, às vezes até um arzinho gostoso. Aqui, por exemplo, tá bom, ninguém sortou um, ó pra você ver, tá cheiroso, não é mesmo? Nós tivemos a visita do Zé do Paraíba, que é uma figura lendária aqui, né, e está como um professor aqui do Vale Paraíba, que é muito engajado com a questão ambiental, e ele é uma figura popular e que briga e luta aí, e mobiliza as pessoas e inspira as pessoas nessa luta da preservação do Rio Paraíba do Sul. Ele é o Zé do Paraíba do Sul. E nessa luta, o Zé não está sozinho. O Rio Paraíba passa aqui dentro da escola, lá no fundo, e tem muitas nascentes aqui. Então, existem muitas oportunidades de trabalhos acadêmicos e de muitas oportunidades de trabalhos de preservação de nascentes, de Rio Paraíba. Então, a gente quer aproveitar essas oportunidades para compartilhar com os alunos, para que eles tomem posse do comitê, né? Eles participem do comitê. Os alunos puderam aprender um pouco mais e aproveitar o dia de descobertas. Estou gostando bastante. Tá. Você acha que é importante? Acho bastante importante. O que você aprendeu de novo aqui hoje? Aprendi bastante coisa, conscientizou bastante as pessoas, né? Coisas que a gente não sabia. Eu sabia a história de como foi a cidade, de como foi criada essa escola, né? De como era tudo no começo. É muito importante saber. De quem entende do assunto, fica a dica de como cuidar do nosso rio. Aí tem os ambientalistas até que falavam assim, uma coisa muito bonita que eu vou contar para você, ó. Visão global, ação local. A gente tem que conhecer que as atividades do homem no meio, né? Verificar que as mudanças podem ser tanto para o bem, benefício, quanto não tanto. Então tem que tomar cuidado aonde põe, o que fazer, né?
onde dispor lixo para não contaminar a nascente, porque o tema água é vida, né? A gente usa água em todos os momentos da vida, né? Então, não só na paisagem e expansão urbana, mas a água é a nossa fonte de vida, né? Então é muito importante. É hora de saber tudo o que está em cartaz nas telinhas do cinema. Saiba tudo no quadro Na Tela. Olá! Vamos falar na coluna de hoje sobre o Oscar, a grande festa do cinema mundial. É que o Ministério da Cultura indicou na semana passada o filme O Som ao Redor para tentar concorrer a uma vaga na categoria Filme em Língua Estrangeira na festa do ano que vem. O diretor do Som ao Redor é o estreante Kleber Mendonça Filho. Para se ter uma ideia da repercussão desse filme, o jornal The New York Times apontou O Som ao Redor como um dos 10 melhores filmes de 2013. No elenco, alguns atores são desconhecidos do grande público, mas dentre eles você vai se lembrar de Irandir Santos, que fez o deputado Diogo no filme Tropa de Elite 2. E nós só vamos saber se O Som ao Redor foi selecionado em janeiro, quando são nomeados os 5 finalistas. Enquanto isso, fica a nossa expectativa. Vamos ver como vai ser a sorte de O Som ao Redor. Ah, e uma última informação. Vale lembrar que o Brasil nunca levou um Oscar para casa. Mas isso, cá entre nós, não quer dizer muita coisa. Até a próxima semana! Veja a seguir. Projeto de lei que regulamenta acesso dos deficientes às escolas regulares gera polêmica. Notícias de Jacareí volta já. O NJ Especial da Semana está de volta. A reportagem do Notícias de Jacareí descobriu um acervo muito valioso que corre perigo de ser totalmente apagado. Veja na matéria de Rodrigo Romero. Uma relíquia em vídeo está ameaçada de ser perdida completamente em Jacareí. Imagens da cidade dos anos 50 e 60 podem estar com seus dias contados por falta de cuidado e apuro. É nesta casa que está o tesouro. O aposentado Carlos Oliveira herdou do pai, seu Nemésio, que aparece nessas imagens um pouco antes de morrer em 1996, uma vasta quantidade de imagens preciosas de Jacareí, que ele guarda neste quarto. Seu Nemésio, ao longo da vida, adquiriu todos estes projetores, alguns importados, porque amava a arte de registrar a história. Filmar coisas da cidade, desfile de 7 de setembro, procissão e outros eventos religiosos também. Então, isso aí está tudo registrado em filme 16mm, desde 1950, que eu tenho guardado aqui comigo. Todos os filmes estão se estragando por não ter lugar apropriado para guardá-los. São objetos raros. Esses rolos guardam filmes em 16mm, como estes, por exemplo. No quarto, repousa também esta moviola, além de muitos cartazes de longas metragens. E todo esse rico acervo do seu Nemésio, que está guardado aqui há mais ou menos uns 60 anos, pode ser perdido, porque a história de Jacareí está nessas fitas de 16mm, e elas, por desgaste, por falta de cuidado, falta de preparação, podem ser todas jogadas no lixo. Já tentei buscar ajuda na prefeitura, na Fundação Cultural, em outras administrações até, e não obtive resultado nenhum, porque o custo para digitalizar é muito alto. Como ninguém se interessou, isso aí logo tende a se estragar de uma vez e ir para o saco de lixo.
E isto se deve por conta dos altos custos para se digitalizar e recuperar os arquivos. Para se ter ideia, para cada 10 minutos de filme, podem ser gastos em média R$500. A história de Jacareí com movimento, porque tem muita gente que possui fotografias antigas, tudo, mas eu aqui, mais amigo do meu pai, que ainda é vivo, Faisal, que era o antigo dono do Posto Paraíba, ainda tem diversos filmes, máquinas, projetores, e também corre o mesmo risco. Tudo irá se estragar. Uma história que não pode ser simplesmente jogada fora, pois nela estão as lembranças e as recordações de uma cidade inteira. Os filhos deste solo és gente, pátria amada Brasil. Temos uma boa notícia. A direção da TV Câmara de Jacareí entrou em contato com o senhor Carlos de Oliveira e se propôs a digitalizar e cuidar do seu acervo, tudo com recursos próprios, para que esse patrimônio histórico do município não se perca. O projeto de lei que regulamenta o acesso dos deficientes às escolas regulares vem gerando polêmica. Confira na reportagem especial. Inclusão na sociedade, igualdade de oportunidades, acessibilidade e não discriminação são temas inerentes aos direitos humanos e representam aspectos do respeito e da valorização da diversidade humana. Segundo dados do Censo IBGE 2010, há no Brasil cerca de 45 milhões e meio de pessoas com deficiência, o que corresponde a quase 24% da população brasileira. Nesse contexto, em 1954 surgiu a APAE, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, organização social pioneira cujo objetivo é promover a atenção integral à pessoa com deficiência. Participam de trabalhos dentro do socioeducativo, onde eles realizam aula de artes, de dança, de música, de capoeira. Alguns alunos estão sendo preparados para o mercado de trabalho, então eles ficam no ensino educação especial para o trabalho, além da escola. Em Jacareí, a JAN, Jacareí Ampara Menores, entidade agregada à APAE, atende 315 alunos com deficiência na Escola de Educação Especial e mais 24 na Unidade 2. Hoje eu vejo a JAN como uma mãe pra gente, onde me dá todo o suporte e visa também a socialização do meu filho, na qual ele tem muita dificuldade de socializar com outras pessoas. Aprovado em 2011, o PNE, Plano Nacional de Educação do Governo Federal, traçou metas e objetivos para a próxima década, inclusive com relação à educação especial. Alterada na Câmara dos Deputados, a Meta 4 vem gerando polêmica ao afirmar que é preciso universalizar para a população com deficiência entre 4 e 17 anos o acesso à educação, preferencialmente nas escolas regulares. A lei tem uma boa intenção, né? Essas reformas educativas elas têm uma boa intenção, né? De socializar, fazer com que essa criança tenha o mesmo acesso que os demais. Porque ontem ela ficava lá presa, hoje não, ela pode sair. Janaína Marcelino é mãe de Mateus, de 16 anos, e sofreu na pele as dificuldades enfrentadas para que seu filho tivesse acesso à educação regular. Até certo ponto eles conseguiam vestir a camisa, conseguiam trabalhar com o Mateus. Depois de um certo tempo, eles falam assim, não tinha como continuar o trabalho, porque eles não estavam preparados, não tinham estrutura, na qual o Mateus, ele que deveria se adaptar à escola e não a escola a ele. Onde a gente, com o tempo, a gente foi obrigado a se retirar da escola devido à falta de condições, de estrutura para com o Mateus. Se você for pensar assim, que a família tem o direito também de escolher onde ela coloca essa criança, eu quero deixar na rede pública ou não, eu quero deixar numa escola especializada, eu acredito que não deve ser uma coisa induzida. Eu acho que a família tem sim direito de escolher onde ela quer deixar. Os números ajudam a entender os efeitos causados pela política do governo federal. De 1998 para cá, o número de pessoas com deficiência inclusas nas escolas regulares cresceu mais de 1000%. E essa nova política reacende o debate entre as pessoas que desejam que os alunos com deficiência
tenham o direito de estudar nas escolas regulares e as pessoas que alegam que essas escolas não têm a infraestrutura necessária para atender a essa demanda. Eu acho assim, cada caso um caso. E o Matheus não tem esse perfil para... Ele é realmente uma criança especial que depende muito desse trabalho de outras, de atendimento como artes, música, capoeira, socialização, e a escola regular não tem estrutura para isso. Na verdade, assim, a inclusão é um direito, mas eu acho que ela tem que ser feita com responsabilidade. A partir do momento que as escolas regulares estejam realmente preparadas, com acessibilidade não só na parte física, mas também de pessoal, eu acredito que todo mundo tem a ganhar. O modelo ideal seria uma escola adaptada para cada deficiência, cada distúrbio que haja, assim, adaptada, que tenha todos os materiais necessários, que o professor ele seja previamente orientado, que tenha uma especialização na área da inclusão, né, e principalmente que goste de trabalhar com crianças, né, que têm algum tipo de deficiência. O projeto que regulamenta o acesso à educação regular para deficientes teve mais alterações no Senado Federal e o novo texto aguarda a aprovação da Comissão de Educação. O Plano Nacional de Educação, sem nenhuma dúvida, é uma das mais importantes matérias do ano legislativo do Senado da República. Aqui nós estamos discutindo o nosso presente e estamos discutindo também o nosso futuro. Nós temos muita coisa na educação básica e na educação fundamental a ser revista, as grades de matéria, sabe? Hoje nós vamos ter que ouvir o Ministério da Educação também, porque ele vai colocar os problemas que ele tem também de executar. Tem muitas coisas que, às vezes, nós não vamos poder fazer de imediato. Eu acredito que nós, né, vamos ter mudanças bem radicais no nosso trabalho. Embora nós sempre nos adaptamos, vamos nos adaptar também, né? Hoje, as crianças com deficiência, assim, elas são vistas de outra maneira, graças a essas reformas. Porque o que antes, assim, gerava preconceito, hoje não. Só sabe o que é a inclusão a todo custo quem tem um problema ou que trabalha na área. É muito bonito no papel a inclusão, mas na prática realmente ela ainda está muito distante de acontecer de uma forma boa, de uma forma que venha ter o ganho para todos na sociedade. É possível incluí-los hoje. Assim, precisa com a boa vontade política e com a adaptação nas escolas e orientação, certamente é possível incluí-los. Nossa equipe de reportagem fez contato com a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo para saber como funciona a educação especial no ensino regular e se o Estado está preparado para receber essa demanda. Até o fechamento desta edição do NJ, a Assessoria de Comunicação do Estado não se pronunciou. E termina aqui a edição especial do Notícias de Jacareí. Todas as reportagens da semana você pode rever em nosso endereço eletrônico, youtube.com/TV Câmara Jacareí. Curta também a nossa página no Facebook, facebook.com/TV Câmara Jacareí. Obrigado pela companhia, bom fim de semana e até segunda.